Cubas, vamos voltar um pouquinho nessa história então desse novo cangaço aí, porque quando aconteceu isso aí, eu lembro assim que quando tem alguns fatos dessa magnitude, como foi, por exemplo, lá as Torres Gêmeas, eu lembro onde eu tava justamente naquele dia fazendo o quê? Você tava onde fazendo o quê nesse dia aí, quando você soube dessa Foi situação? assim, eu tava assistindo um filme em casa com a minha esposa, e daí o meu filho veio no quarto e falou bem assim, pai, meus amigos estão mandando mensagem perguntando se o pai tá numa ocorrência aí. Eu falei, cara, que ocorrência? Daí ele mostrou um áudio dos meninos, né? Eu moro aqui na Santa Cruz, e daí o áudio dos amigos dele, com um barulho de tiro no fundo, bau, 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 e a ocorrência pegando. Daí eu falei, pô, mas peraí, alguma coisa tá errada. Eu já não tava mais nativo, eu tinha saído há 4 meses. Então, assim, e eu saí por uma opção minha. Mas, assim, houve uma série de circunstâncias que fizeram com que eu pedisse minha reserva remunerada, de certa forma antecipada. E depois de 4 meses aconteceu uma ocorrência dessa e eu fui comandante da unidade, né? E não aconteceu, graças a Deus, com a gente, não aconteceu com outros comandantes, aconteceu naquele momento. O que eu fiz, né? Pô, peguei as armas que eu tinha em casa, falei, vamos pra cima, né? Já tava na reserva. Tava nativa, tava na reserva, mas tava ainda aprendendo. Daí a esposa do Bonato me manda uma mensagem falando, ó, professor, né? Não sei o que aconteceu com o Bonato, me falaram que ele tá no hospital. Era grave. Isso foi logo em seguida que aconteceu? Logo em seguida. No quente da situação. Como que foi pra polícia na hora? Você ficou sabendo? Todo mundo ficou perdido. Na hora todo mundo ficou perdido. Realmente foi, pra gente foi uma cena de Porque guerra, assim, né? a viatura do choque, ela tava saindo do batalhão para fazer patrulhamento e foi recebida a tiros, né? Fuzil, .50, e atiraram, tanto que o batalhão ali, a lateral do batalhão ficou cheia de disparos. E bloqueadas, né? As saídas ali, né, das viaturas. Ali ainda não tinha sido bloqueada, porque a viatura chegou a sair ali, quando saiu do portão, tiro, bom. Até essa é uma pergunta, desculpa, Tal, já te cortando. Na sua opinião, você acha que ali os bandidos, foi desastrosa essa ação, primeiro de atirar e já dar de cara com a viatura da PM? Ou foi premeditado? Eles já pensaram tava em dentro atacar? do planejamento deles. Já era atacar mesmo? Eu tava dentro do planejamento deles. O que eu analiso, né? Que eles fazem um planejamento estratégico já contando com algumas circunstâncias, né? Então, eles tinham que dominar o batalhão e fechar as saídas, né? Naquele momento que a viatura saiu, eles não tinham conseguido fazer o bloqueio da saída. E era uma viatura do choque. Penso eu que na cabeça deles, eles, já sabem que nós estamos na área aí, eles estão saindo para atender ocorrência, então já vamos atirar. Mas isso eles já premeditaram, já estava planejado. Se viatura sair, nós vamos atirar. Eles já fizeram planejamento em relação a isso. E foi o que eles executaram, né? Atiraram na viatura e, cara, e daí aconteceu tudo aquilo, né? Uma situação desastrosa. Porque aí quando a tropa também sabe que tem uma situação dessa e que tem um policial ferido, aí a moral da tropa já fica mexida também. Fica mexida e... Que é um companheiro, como você falou agora. E assim, olha que interessante, né? Daí, bom, a viatura foi ali, o policial que tinha sido baleado, o tiro foi no colete, ele conseguiu levar o Richelle até o hospital, né? O Bonato foi uma outra viatura que deu um apoio para ele, porque ele, quando começou os disparos, ele saiu e foi sendo atirado e saiu pro mato ali, que tinha na frente do batalhão do ladinho ali. E ele conseguiu ficar quietinho ali, escondido, mesmo com disparo de arma de fogo, e conseguiu acionar o rádio que ele tinha e pedir apoio de uma outra viatura. Bom, daí os caras tiraram, meteram fogo nos carros ali na frente e foram pro ponto onde eles tinham marcado o encontro deles, né? Lá. E daí essa outra viatura veio, resgatou o Bonato e levou pro mesmo hospital que era o São Vicente. Bom, quando que eu entro nisso daí, né? Quando a esposa do Bonato me avisa, e daí eu falo pra minha família, coloquei meus filhos e minha esposa no último cômodo de casa. Eu não sabia, porque eu sempre fui muito operacional. Daí eu pensei, de repente tem alguém me esperando lá fora que sabe que eu ia pra cima desses caras, né? Falei, não, vamos pro pau do mesmo jeito. Tem que ir, não tem outra conversa. Não tem, né? Não fui... Não fui criado cagão, né? Eu acho que tá no sangue do policial mesmo, assim, independente se ele tá de folga, se ele tá na reserva. Eu abri o meu portão com o meu carro, deixei uma arma em casa pra minha família ali. Falei, quem passar dessa porta pra dentro pode me encher de chumbo aí. Eu ia perguntar se quem não está de serviço, né? Não é uma coisa corriqueira.
E, querendo ou não, abalou a cidade inteira, mas todos foram para serviço na Vários hora, porque querendo ou não, policiais era aposentados muito foram bandido, ajudar, né? sabiam? Vários Voluntariamente, policiais, assim. voluntariamente. Assim, com sua arma de casa, né? Uns com revólver. E os caras estavam com fuzil, estavam com pistola, estavam bem armados com colete balístico. Os carros eram blindados, né? Então, assim, dificultou a ocorrência. E eu fui. Só que o meu pensamento é o seguinte, eu vou no hospital, porque tem 2 caras que estão precisando de mim lá. E, porra, eu já não tô mais nesse circuito, eu vou no hospital ver o que eu faço por eles. Até fazer uma segurança na porta do hospital, você não sabe se... E foi tão acertada essa minha decisão. Por quê? Porque eu cheguei no hospital, olha que situação. A viatura tava ali, toda ensanguentada, né? As armas estavam dentro da viatura. Existia um sargento que estava ali cuidando, mas que ele tinha que também ir para cima e ver outras coisas. E eu cheguei, e o cachorro, porque era uma viatura que tava com o cachorro, a viatura baleada do choque, ela estava com o cachorro. E por sorte, cara, por Deus, o cachorro não foi atirado, não foi nada. E a viatura totalmente atirada. É aquela cena de filme mesmo, destruída, sangue, quebrado, sangue. E assim, eu cheguei àquela cena, eu falei, cara, vá, eu fico responsável pela viatura. A hora que chegar o guincho aqui, eu direciono. As armas daí, também. Cara, ainda tive a presença de espírito de... Porque assim, os cachorros do choque, todos eles me conheciam também, né? Eu andava muito com o pessoal do choque, né? São eles fazem parte da equipe, né? Fazem parte da equipe também. Daí o cachorro ali, cara, já viu que era eu, né? Porque os cachorros... Eles são treinados, mas são brabos. E ele tava numa situação de estresse. Pô, consegui um baldão d'água. Pô, tinha o quê? Uns 2 litros da água. Pus assim pro cachorro que tava ali dentro da viatura, tomou aqueles 2 litros numa pegada, cara. Imagina a situação de estresse do cachorro também, né? E daí fiquei ali, daí amarrei o cachorro ali também com água e tal, esperando vir. E daí entrei no hospital, né? Entrei no hospital e o atendente ali já, porra, ó, Cubas tal, o Bonato tá ali. Fui até o Bonato, ele gritando, gemendo de muita dor, porque tinham colocado um torniquete apertado até para não dar uma hemorragia maior, e foi uma decisão acertada ali quando ele chegou no hospital. Bom, tá ali, tá gemendo, tá estável. Vou lá pra cima, na UTI. Cheguei na UTI, o Ricieri tinha sido praticamente recém-sedado. Por quê? Eu falava com ele e mexia a pálpebra dele. Ele tava com alguma reação ali ainda. Ele tava com reação. Cara, e daí eu falava assim, ele mexia a pálpebra, sabe? E o Ricieri, ele tinha sofrido um acidente anos atrás, acho que foi em 98, 2000. Um acidente que ele quase morreu também de viatura, sabe? E eu acompanhei toda a recuperação dele, ele quebrou fêmur, teve traumatismo craniano. E eu falava pra ele, né? Eu falei, cara, mais uma dessa, porra, já é a segunda vez que eu tô aqui. Já tinha nascido de novo uma vez. É a segunda vez que eu tô aqui, ó. Cara, tem que vencer essa de novo. Bora. E ele mexia a pálpebra, cara. Você dando uma força, mandando ali uma... E o médico deixou eu ir lá conversar com ele, né? Mas o clima de tensão total dentro do hospital, todo mundo, porque continuava o ataque acontecendo ainda. Ouvia acontecendo? Ouvia continuando e os grupos pipocando mensagem, né? E, pô, daí vi ele ali, daí o médico veio, conversou comigo, ó, a situação dele é assim, já fizemos aqui e tal, estabilizamos ele, vamos ver como é que vai, né? E o tiro dentro do cérebro, né? Sim. Daí eu falei, pô, então vou descer lá, né? Que tá estabilizado também. Não tinha muito o que fazer também? Daí o Bonato, coitado, gritava de dor, sabe? Eu urrava porque tava muito pressionado o tiro. E assim, para um cara igual o Bonato, extremamente forte fisicamente, o maior pensamento dele era perder a perna, né? Perder a perna, né? E realmente correu o risco, né? Não, tiro de fuzil na perna? Correu o risco, né? E por sorte, né? Deus coloca uns anjos, né? Um deles foi o Dr. Décio, que 3 horas da manhã chegou lá, viu lá. Cara, vamos tirar esse negócio aqui que tá muito apertado. Pô, quando ele tirou a faixa que tava pressionando a lesão do Bonato na perna, jorrava sangue, né? Nossa. E eu ali, ele, cara, me ajuda aí, me dá uma força aí. Falei, vambora, né? Daí ele falou, vou operar já. Não vou deixar pra amanhã cedo, não. E o Bonato tava consciente nessa hora ainda? Tava consciente ainda, gemendo. Tem um áudio do Bonato, né? Que depois andou circulando, né? E assim... Ele explicando a situação ali, falando aquela dor. E eu ali do lado, né, dele assim, falar, chega de áudio, cara. Chega de áudio. Esse áudio vai chegar pra tua família. Sim. Pô, calma. Você tá sendo atendido, eu tô aqui do teu lado. Não vai mais acontecer mais nada pra você. Né?
E tanto que ele se desculpa comigo, ô mestre, ele me chamava de mestre, me chamava de comandante, porque ele já tava meio delirando na mesmo. hora da dor ali. Bonato foi até interessante, eu lembro esse episódio. Hoje a gente dá risada. Queria até se confessar comigo. Se eu morrer... Eu falei, não vai morrer, cara. É na perna. Não, mas se eu morrer, eu me confessei ontem, mas eu tenho mais uns pecados que eu tenho que me confessar. Que eu não falei pro padre? Falei, cara, eu não sou padre, bicho. Sou teu amigo aqui, mas não sou padre, cara. O máximo que eu vou te dar é a mão aqui, mas não vem com esse negócio de contar pecado pra mim. Cada um tem os seus e cada um se resolve com os seus, né? Você leva a mão pro Bonato e te dá um arma lá com voador ainda. Daí ele ali e tal. E, cara, daí eu controlando ele, porque ele tava com o celular, eu falei, me dá esse celular, você não vai mais mandar mensagem, cara.